Estamos felizes em ter você conosco nesta nova jornada de conhecimento, revelação, edificação, descoberta e compartilhamento, com vistas ao aperfeiçoamento da nossa fé. Nesta nova aventura, entraremos no centro de uma história bíblica para elucidar um mistério que passa despercebido e que certamente nunca foi alvo de questionamento para a maioria de nós. Este é Golias, o homem que aterrorizou o povo de Israel por causa de seu tamanho anormal. Neste vídeo aprenderemos mais sobre seu tamanho que fez um exército inteiro fugir. Percorrendo os escritos bíblicos e históricos até suas interpretações, sem deixar de saber o que diz a ciência, você estará totalmente imerso nesta história bíblica para a compreensão deste assunto. Portanto, não deixem de ficar e embarcar conosco, porque guiados pelo Espírito Santo, sempre recebemos algo maravilhoso para nossa edificação em todos os aspectos. Quando olhamos para o relato bíblico do tamanho de Golias, vamos ao primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. O texto descreve Golias de Gat, medindo 6 côvados e 1 palmo. Essa medida, baseada no hebraico antigo, tem sido tradicionalmente interpretada como uma altura de cerca de 9 pés e 9 polegadas. Entretanto, variações nos manuscritos bíblicos oferecem relatos diferentes. Por exemplo, a Septuaginta, uma tradução grega da Bíblia hebraica, afirma que a altura de Golias era de 4 côvados e 1 palmo, o que equivale a aproximadamente 2 metros e 80 centímetros. Essa divergência tem dado origem a diversas interpretações e debates entre especialistas. O tamanho de Golias serve para ressaltar o formidável desafio que ele representava para os israelitas e para a sociedade. A estatura exagerada enfatizada em alguns textos pode muito bem ter a intenção de destacar a natureza milagrosa da vitória de Davi, enfatizando a crença na fé e não na força física. Analisando essas medidas antigas no contexto do conhecimento histórico e arqueológico, fica claro que a altura de Golias, seja 1,95 m ou 2,95 m, era notável para sua época. Ambos os tamanhos o colocam bem acima da média dos homens da época, reforçando ainda mais seu papel como um guerreiro temível e símbolo de oposição assustadora. Esta foi a expressão do exército de Israel como vemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 10 a 11. Está escrito: "Desafio hoje os exércitos de Israel, mandem um homem para lutar comigo." Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. O tamanho de Golias, mencionado na Bíblia, varia consideravelmente dependendo da tradução consultada. No texto massorético, que é frequentemente usado em muitas traduções protestantes modernas, a altura de Golias é descrita como 6 côvados e 1 palmo, o que equivale aproximadamente a uma altura de 9 pés, o que equivale a 2,74 metros. Esta figura imponente despertou muita admiração e contemplação, simbolizando não apenas o poder físico, mas também os formidáveis desafios que enfrentamos na vida. Por outro lado, a Septuaginta, uma versão antiga da Bíblia, foi publicada em inglês e francês. A tradução grega das escrituras hebraicas apresenta uma medida diferente. Este texto afirma que a altura de Golias era de 4 côvados e 1 palmo, o que equivale a aproximadamente 6 pés e 9 polegadas ou cerca de 2,06 metros. Essa divergência levou os pesquisadores a se perguntarem sobre as razões para uma diferença tão significativa. Foi sugerido que variações nas tradições dos manuscritos ou motivações teológicas podem ter influenciado essas diferenças. Além disso, os manuscritos do Mar Morto, que estão entre os manuscritos bíblicos mais antigos descobertos, se alinham mais com a medida da Septuaginta, indicando 4 côvados e 1 palmo. Esse alinhamento complica ainda mais a narrativa, acrescentando profundidade à nossa compreensão de como textos antigos foram copiados e transmitidos ao longo dos séculos. Quando nos aprofundamos nas medidas históricas usadas na Bíblia para descrever o tamanho de Golias, nos deparamos com os termos côvados e palmo. Essas medidas são parte integrante da nossa compreensão e interpretação de textos antigos, particularmente do Antigo Testamento. O texto massorético, uma fonte primária da Bíblia hebraica, afirma que a altura de Golias era de 6 côvados e 1 palmo. Em contraste, a Septuaginta, a tradução grega das escrituras hebraicas, fornece uma medida diferente.
afirmando que Golias tinha 4 côvados e 1 palmo. Para traduzir isso em medidas modernas, consideramos que um côvado era baseado no comprimento do antebraço, do cotovelo até a ponta do dedo médio. 1 palmo, a distância medida pela mão humana da ponta do polegar até a ponta do dedo mínimo quando estendida. Portanto, 6 côvados e 1 palmo equivaleria aproximadamente a 9 pés ou 2.074 metros. E 4 côvados e 1 palmo equivaleria a cerca de 2,06 metros. Curiosamente, os manuscritos do Mar Morto, e especificamente o texto 4Q Sama, se alinham mais com a Septuaginta, indicando que a altura de Golias era de 4 côvados e 1 palmo. Essa convergência pode sugerir uma tradição histórica diferente, ou talvez uma tentativa de alinhar a narrativa a uma realidade mais compreensível, dado que um indivíduo medindo cerca de 1,80, embora alto, está ao alcance do homem. Mergulhando na história bíblica, desde a época do confronto épico de Golias com Davi, os estudiosos frequentemente discordam sobre o tamanho exato dessa figura imponente. Grande parte da discordância decorre de variações em manuscritos antigos e interpretações diferentes de sistemas de medição antigos. As fontes mais importantes para esse debate são o texto massorético e a Septuaginta. Essa discrepância levou alguns a argumentar que a Septuaginta oferece um relato historicamente mais preciso, alinhando-se mais de perto com as capacidades anatômicas humanas e as alturas médias no Antigo Oriente Próximo. Para aumentar a complexidade da questão, pesquisadores como o professor Jeff Chadwick, da Universidade Brigham Young, conduziram estudos extensivos sobre as medidas em côvados do Antigo Israel. A pesquisa de Chadwick sugere que a altura de Golias pode ter sido em torno de 2,34 metros, um número que fica entre os extremos apresentados pelo texto massorético e pela Septuaginta. Além disso, alguns estudiosos como J. Daniel Hayes reexaminaram o assunto trazendo novos conhecimentos arqueológicos e crítica textual. Eles argumentam que variações nas tradições textuais e na transmissão dos escribas ao longo dos séculos influenciaram a representação do tamanho de Golias, refletindo não apenas fatos históricos mas também narrativas teológicas e simbólicas encapsuladas em textos antigos. Agora vamos olhar para o lado arqueológico, para ver qual é o tamanho de Golias. Evidências arqueológicas para a história de Golias, o temível guerreiro filisteu, estão centradas principalmente em descobertas feitas em Tel Esaf, identificada como a antiga cidade de Gate. Escavações neste local por arqueólogos como o Dr. Aaron Meir revelaram achados que fornecem evidências intrigantes mas indiretas da historicidade e importância de Golias. Um artefato importante descoberto em Tel Esaf é um fragmento de cerâmica com nomes muito semelhantes a Golias. Embora isso não confirme diretamente a existência do Golias bíblico ou seu tamanho, indica que o nome era usado na região na suposta época, emprestando alguma credibilidade histórica ao relato bíblico. Além disso, medições de estruturas e objetos antigos foram examinadas sob um microscópio para entender os padrões de construção da época. Essas descobertas ajudam a contextualizar descrições bíblicas de alturas e estruturas enormes, como a armadura e as armas de Golias, que poderiam ser interpretadas metaforicamente para transmitir sua presença e força imponentes, em vez de medidas físicas precisas. A quantificação da altura de Golias em côvados e palmos em vários manuscritos bíblicos, variando de aproximadamente 205 a 275 metros de altura, reflete diferentes tradições textuais antigas em vez de evidências físicas confirmadas. Estudiosos modernos como o professor Jeff Chadwick e Gary Arbino debateram o tamanho exato, sugerindo ajustes nas medidas tradicionalmente aceitas com base em descobertas arqueológicas e análises textuais. A reconstrução de Chadwick coloca Golias com cerca de 1,85, uma altura plausível na genética humana, embora notavelmente grande para a época. Ao contemplar o relato da estatura imponente de Golias, é essencial contextualizar seu tamanho em relação à altura média dos homens nos tempos bíblicos. Naquela época, especialmente no Antigo Oriente Próximo, a altura média dos homens era consideravelmente menor do que é hoje. Evidências históricas e arqueológicas sugerem que a altura média variou de aproximadamente 1,52 m a 75. Nesse contexto,
Golias, descrito nos textos bíblicos como tendo entre 2,6 e 2,64 de altura, de fato pareceria um gigante entre seus contemporâneos. A disparidade de tamanho lhe daria uma aura de invencibilidade, causando medo nos soldados israelitas. Esse contraste é essencial para entender a gravidade da fé e da coragem de Davi, que lhe permitiram enfrentar um oponente tão intimidador. Também é importante lembrar que a estatura física, embora significativa em relatos históricos, não é a medida definitiva do valor ou da capacidade de uma pessoa. A vitória de Davi enfatiza a força e a coragem espiritual. Esta história reitera uma verdade atemporal. A força espiritual e a fé inabalável podem desafiar todas as probabilidades. Na narrativa bíblica, Golias se destaca como um dos gigantes mais temíveis. Mas ele não é a única figura de estatura extraordinária mencionada nas Escrituras. Uma das primeiras referências aos gigantes está em Gênesis 6, versículo 4, que fala dos Néfilins. Está escrito: naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. Esta passagem, cercada de mistério e muito debatida pelos estudiosos bíblicos, estabelece um precedente para a existência de gigantes entre os homens antigos. Outro gigante notável é o rei Og de Bazã, mencionado em Deuteronômio 3, versículo 11. Sua cama de ferro, conforme descrito no texto, media cerca de 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, ou cerca de 13,5 pés por 6 pés, o que sublinha sua imensa tamanho. Está escrito neste versículo: o rei Og de Bazã foi o último sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Ainda hoje é possível vê-la na cidade amonita de Rabá. A Bíblia também registra as façanhas de outros gigantes, particularmente em guerras e conquistas como os Refaíns, conforme descrito em Josué 12, versículo 4, e Josué 13, versículo 12. Esses gigantes eram habitantes da terra e representavam desafios significativos para os israelitas. Está escrito em Josué 13, versículo 12. E também todo o reino de Og, rei de Bazã, que havia reinado em Astarote e Edrei. O rei Og era o último dos Refaíns, pois Moisés os havia atacado e expulsado. Ao comparar esses números, a altura de Golias, estimada em cerca de 2 metros ou quase 3 metros, dependendo das diferentes fontes textuais, reflete uma mistura de fato e representação simbólica. Seu retrato simboliza adversidades esmagadoras e o triunfo da fé sobre a força bruta. Os gigantes mencionados nas histórias bíblicas muitas vezes simbolizam obstáculos que parecem intransponíveis, mas que por meio da fé e da coragem podem ser superados. Embora a Bíblia ofereça o relato mais detalhado de Golias e sua estatura ameaçadora, é interessante examinar se textos antigos fora do cânone bíblico mencionam seu tamanho de forma semelhante. Ao estudar vários manuscritos antigos, fica evidente que informações sobre a altura de Golias são escassas fora das Escrituras. No entanto, algumas referências existem, embora muitas vezes não tenham a especificidade e a profundidade encontradas na narrativa bíblica. Nos registros históricos das culturas do Antigo Oriente Próximo, gigantes e guerreiros temíveis são frequentemente mencionados, mas nem sempre sob o nome de Golias. Os manuscritos do Mar Morto, particularmente textos não bíblicos, mencionam gigantes conhecidos como Nefilins, mas não fornecem detalhes explícitos sobre o próprio Golias. Além disso, o trabalho de Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, fornece alguns esclarecimentos. Em Antiguidades dos Judeus, Joséfo reitera o relato bíblico, observando o tamanho extraordinário de Golias, mas novamente não fornece medidas que se desviem significativamente dos textos bíblicos. O Talmud, texto central do judaísmo rabínico, também fornece comentários sobre várias passagens bíblicas. Embora trate de Davi e Golias, não apresenta nenhum dado novo sobre o tamanho de Golias. Em vez disso, ele se concentra nas lições morais e espirituais que surgem do encontro. Da mesma forma, os primeiros escritores cristãos, como Eusébio de Cesareia, referem-se a Golias em suas discussões teológicas, mas confiam muito em descrições bíblicas.
Portanto, se textos antigos fora da Bíblia mencionam gigantes e às vezes Golias, eles fornecem pouca informação nova sobre seu tamanho. Essas referências geralmente reforçam a imagem de Golias como uma figura colossal, ressoando com o retrato bíblico sem se aventurar em novos territórios factuais. Um dos equívocos mais persistentes sobre Golias é que ele era um gigante incrivelmente grande, muito além das capacidades humanas. A cultura popular frequentemente o descreve como um gigante, elevando-se sobre seus oponentes como uma criatura mítica. Entretanto, um olhar mais atento aos textos bíblicos e ao contexto histórico revela uma compreensão mais sutil. O número mais comumente citado para a altura de Golias vem do texto massorético, que afirma que ele tinha 6 côvados e 1 palmo, o que equivale a aproximadamente 9 pés e 9 polegadas. Este número, embora impressionante, merece ser examinado de perto. Outra fonte importante, os manuscritos do Mar Morto, especialmente 4Q Sama e a Septuaginta, sugerem uma altura mais modesta de 4 côvados e 1 palmo, ou cerca de 6 pés e 9 polegadas. Essas divergências destacam a variabilidade de medições antigas e transmissão textual. É essencial entender que o termo gigante nos tempos bíblicos não implicava necessariamente uma figura sobrenatural imponente. Em vez disso, muitas vezes denotava uma pessoa com força incomum ou destreza guerreira. A descrição de Golias como campeão dos filisteus ressalta sua formidável reputação no campo de batalha, independentemente de seu tamanho exato. Além disso, algumas interpretações levam em consideração a antiga medida do próprio côvado. O professor Jeff Chadwick, da Universidade Brigham Young, sugere que, com base em descobertas arqueológicas regionais, Golias pode ter tido cerca de 2.023 metros de altura. Esse tamanho o coloca como extraordinariamente grande para a época, mas dentro dos limites das possibilidades humanas e dos registros históricos. No final das contas, a coisa mais importante a ser aprendida nesta jornada como filho de Deus são as lições espirituais que podem ser aprendidas na história de Golias e Davi. E vemos nesta história a coragem de Davi, que serve como um lembrete duradouro de que nossa força espiritual não está em nossa estatura física, mas em nossa confiança em Deus. O tamanho imponente de Golias simboliza os obstáculos aparentemente intransponíveis que os crentes podem enfrentar. E nas diversas mensagens, a história de Davi e Golias é frequentemente citada para ilustrar como a fé e o apoio divino podem capacitar indivíduos a superar desafios aparentemente intransponíveis. Oramos para que, assim como Davi, você coloque toda a sua esperança em nosso Senhor Jesus, diante de quem toda a adversidade se curva, seja qual for seu tamanho, sua grandeza, seu tamanho. Pois com Deus faremos proezas e Ele esmagará os nossos inimigos. Acreditamos que esse momento lhe fez bem. Obrigado por curtir o vídeo, compartilhar com você e deixar um comentário sobre o assunto. E acima de tudo, inscreva-se e ative o sininho para estar sempre conosco em nossos momentos de partilha, edificação, descoberta, revelação para o aprimoramento da fé, aguardando ansiosamente este dia glorioso da nossa vocação celestial.